Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Estamos novamente aqui com a matemática e desta vez, olha só, estamos novamente aqui, professora Luzia do primeiro ano, professora Joselma do segundo ano e a professora Célia do terceiro ano. E vamos trazer mais um desafio, uma situação para a gente resolver aqui. E você resolve aí na sua casa. Vamos ver o que traz hoje para nós resolvermos juntas? Mas vai ser muito difícil? Acho que não, mas vamos pensar. Eu gosto de desafios. Eu também gosto. Isso é muito importante. Vamos ver qual é a situação que nós trazemos hoje? Acompanhe com a gente lá na tela. Bicharada machucada. O sapo Josué tem 4 feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem 5 cortes na mão. Todo corte, ferida ou machucado, com band-aid precisa ser tratado, para desses doentes cuidar. De quantos curativos vamos precisar? Puxa vida, vamos ter que fazer. Nossa, professora Luzia. Vamos pensar. Sabe o que legal. Sabe o que é importante? A gente ter a estratégia própria para resolver a situação. Então nós vamos pensar assim, cada um pode pensar no jeito de resolver o seu problema, a sua situação. Pensa você aí na sua casa, resolve aí no seu caderno, faça do jeito que você conseguir resolver essa solução. Sim. Vamos ver quantos curativos nós vamos precisar para esta bicharada machucada. Enquanto isso, o desafio é: pense numa estratégia pessoal para resolver esse problema. Estou pensando. E voltamos com o nosso painel de soluções. Para isso... Opa, desculpa, professora. Não, que isso. Eu acho importante também dar uma marcadinha ali nessas situações, ali de algumas situações ali que nós temos ali, alguns números. Será que não fica mais fácil assim? Boa ideia. Vamos ver quais são esses números que nós temos aí no nosso problema? Então vamos lá. Relembrando. O sapo Josué tem quantas feridas no pé? 4 feridas no pé. E o urso Rodrigo? Um machucado no umbigo. E o macaco Manuelão? 5 cortes na mão. Já temos alguns números para pensar. Fica mais fácil, professora Luzia. Então vamos lá, pensando na estratégia, 3 minutos, tente resolver aí que nós resolvemos aqui e voltamos para ver quais foram as estratégias que apareceram aqui e aí com você também. Até lá!
E aí, foi fácil de pensar e resolver? Vocês conseguiram montar suas estratégias? Conseguimos. Ficou bem legal. Vamos começar assim. Eu vou dar a minha ideia. Sim. Como que eu resolvi o problema dos machucados da bicharada? Foi pensando na bicharada que a professora Luzia resolveu fazer desenhos para solucionar o nosso problema. Aí eu trouxe aqui o nosso sapo Josué. O sapo Josué tinha 4 feridas no pé. Então eu desenhei, representei as 4 feridas no pé. E aí eu já tenho 4. Aí o urso, o nosso urso tinha uma ferida no umbigo. E por último, o nosso macaco Manuelão com as 5 feridas na mão. 1, 2, 3, 4, 5. Vejam lá, aí eu consegui encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 curativos nós vamos precisar. E aí, você pensou igual eu, professora? Não, professora, não tenho tanta habilidade assim com os desenhos, então pensei, vou representar com tampinhas. Acho Uau! que pode também, né? Mostra pra gente como é que Claro que ficou. Ah, mostra sim. Então vejam lá, eu pensei assim, o sapo tem 4 machucadinhos, né? Então 1, 2, 3, 4. Aí o urso lá, ele tem uma ferida no umbigo, então pensei, vou pôr mais uma tampinha aqui para representar o machucadinho dele. E o macaco tem machucado na mão, então eu pensei em contar 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pensei assim, aí é só contar as tampinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eles vão precisar de 10 curativos. Pensei assim. Muito legal! Será que alguém em casa pensou como a professora Luzia e como a professora Joselma? E a professora Célia pensou igual a gente? Ai, pensei bem diferente, mas que tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque eu adoro fazer contas. Operações. Então, eu resolvi fazer uma adição. Olhem aqui, né? Que legal. Então, vejam lá. Eu fiz, porque como eu sabia que iam somar, né, os curativos ali, então o que eu fiz? Eu peguei ali os 4 curativos do Josué, do sapo, mais o do urso, Rodrigo, e mais o do Manuelão. Então, eu somei 4 mais 1, 4 mais 1, 5, certo? E 5 mais 5, 10. Então, fazendo essa adição aqui com 3 parcelas, eu encontrei também o resultado que vocês encontraram. Ou seja, eles precisaram de 10 curativos. Uau! Vocês viram que eles conseguiram uma dezena exata? Sim! 10 curativos é uma dezena exata. E aí nós conseguimos resolver o problema? Sim. E será que em casa apareceram outras estratégias? Eu acredito que sim. Conta para sua professora qual foi a estratégia que você usou para resolver esse problema do machucado da bicharada. Pode ser igual a professora Luzia, pode ser igual a professora Joselma, pode ser igual a professora Célia, ou pode ser a sua estratégia própria, uma outra alternativa que você manda para a gente e nós vamos aprendendo com vocês. Porque sempre nos nossos momentos de aula de matemática, nós estamos sempre aprendendo e ensinando com vocês também. E registrando no painel de soluções. Vamos falar juntos para eles? Vamos. Painel de soluções. Muito bem. E até a próxima. Beijinho. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Chegamos na última aula da semana. Vamos ver os objetivos dela com a Prof. Carol? Vamos lá! Elencar juntamente com a professora os fatos da fábula trabalhada nesta unidade, na ordem cronológica dos acontecimentos. Reescrever juntamente com a professora a fábula trabalhada nesta unidade. Então, olha só, que história é essa? Vamos lá na mesa conferir com a professora? Vamos lá!
Então, olha só. Prof. Carol trouxe aqui para vocês hoje algumas figuras. Vamos ver aqui? Olha só as nossas figuras. Pelas figuras, vocês conseguem identificar qual história a prof está falando? De qual história eu estou falando? Isso mesmo, eu estou ouvindo vocês falando de casa, que é aquela história, aquela fábula que a professora Ana contou lá no início da semana, lá na segunda-feira. O rato do campo e o rato da cidade. Isso mesmo, pessoal. Vocês estão ligados na história, estão ligados na nossa semana de aula. Mas eu preciso da ajuda de vocês aqui na mesa. Vamos voltar a olhar as imagens. Olha só. Essas imagens, elas contam um pouco da história, certo? Do rato do campo e o rato da cidade. Vocês lembram que a prof. Ana contou para nós que tinha um rato, havia um rato que morava lá na cidade e um que morava no campo. E o rato lá da cidade, aqui está um pouco misturado, nós vamos tentar colocar em ordem essa história para a gente entender a história. Então vamos lá. O rato da cidade, ele foi visitar o rato do campo. Então a nossa primeira imagem seria essa daqui. Ele foi visitar o rato do campo. Aí o que aconteceu? Vocês lembram que a prof. Ana contou? Que o rato da cidade viu que o seu amigo, ele era muito simples, né? Ele vivia com coisas simples. Então a comida que ele fez para o rato da cidade foi com raízes e plantas. Então ele pensou assim, nossa, o meu amigo, ele vive pobremente, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Então ele viu que o amigo estava servindo raízes e plantas para ele e falou assim, amigo, o que você acha de você ir para a cidade comigo? De nós irmos lá para a cidade para que você possa viver melhor. E os dois ratinhos foram então para a cidade. Então, chegando lá na cidade, o que aconteceu? Esses dois ratinhos foram comer bem. Foram lá na mesa das pessoas que moravam naquela casa e comeram do bom e do melhor, certo? Mas quando eles estavam lá na mesa da casa, que eles foram na despensa da casa para pegar mais comida, o que aconteceu mesmo? Apareceu o gato, um gato muito grande, e eles ficaram morrendo de medo, eles se esconderam muito rápido. Aí, o nosso amigo rato do campo pegou as suas coisas, olhou para aquele rato da cidade e falou assim, meu amigo, tchau, tchau, eu não vou ficar aqui não, eu vou para o campo que lá é muito mais tranquilo. Não foi isso que aconteceu lá na história da prof. Ana, lá na segunda-feira? A história o rato do campo e o rato da cidade? Foi assim. Então a prof. Carol quer fazer, sabe o que com você aí de casa? Eu quero reescrever essa história junto com vocês. Nós vamos pegar o caderno, nós vamos treinar a escrita. Vocês lembram que a professora Ana também comentou durante essa semana sobre os sinais de pontuação, sobre os espaços entre as palavras? Então nós vamos reescrever essa fábula que ela nos contou usando tudo isso que ela deu pra gente essa semana, que foi um presente que ela nos deu, né? Junto com o dicionário da prof. Carol, lembram? Então vamos lá, nós vamos reescrever juntos essa história. Agora vocês não precisam anotar no caderno. Depois vai uma tarefa para casa que eu explico no finalzinho da aula. Vamos reescrever juntos essa história? Então venham aqui comigo. Olha só, eu trouxe aqui como se fosse a minha folha do caderno, certo?
Mas eu tenho que lembrar que essa história, para eu conseguir reescrever, ela tem um nome. E a gente já ouviu muito esse nome. Como é mesmo? Isso, o rato do campo e o rato da cidade. Então, nós vamos colocar esse nome lá em cima, o título do texto. Vamos escrever com a Prof. Carol. O espaço... Lembram que a Prof. Ana falava? Rato. O primeiro rato, então, era do campo. Então, vamos lá. Rato do... Espacinho para fazer o do. Outro espaço. Campo. Campo. Espaço e... Qual é o outro personagem? O rato da cidade. Então, vamos lá. E o rato da cidade. Todas essas palavrinhas a gente já trabalhou durante a semana. Então, agora eles são o título da nossa história, certo? Como que começou mesmo a nossa história que nós vimos ali na mesa? Ah, é verdade. Então, como que nós podemos começar uma fábula? Como que nós vamos começar o nosso texto? Eu posso começar a nossa fábula com aquela famosa frase de era uma vez. Então, vamos lá. Era uma vez, era, espacinho, uma, espacinho, vez. Porque se não tiver o espaço, eu não vou entender o meu texto, certo? Era uma vez. Aí a Prof. Ana e a Prof. Carol contaram que o rato da cidade foi visitar o rato do campo. Então, vamos escrever isso. Era uma vez um rato que morava... Aonde que ele morava? Na cidade. Então, vamos lá. Um rato que morava na cidade. Então, era uma vez um rato que morava na cidade. Esse rato da cidade, o que ele foi fazer mesmo? Quem lembra? Quem lembra? Isso, ele foi visitar o rato que morava no campo. Então, e foi visitar seu... O que ele era? Amigo. Foi visitar o seu amigo que morava onde mesmo? No campo. Então, ele morava no campo. Então, aqui, nós terminamos juntos o primeiro parágrafo, porque agora eu vou colocar um ponto final, certo? Lembram do ponto final? Que
que a professora Ana contou para nós, para que serve? Então, vamos ler como que ficou o nosso primeiro parágrafo. Era uma vez um rato que morava na cidade e foi visitar o seu amigo que morava no campo. Já contamos o início da nossa história. Vamos para o desenvolvimento da nossa história. Vamos ver o que aconteceu nessa história. Vocês lembram? Nós vimos lá na mesa. O rato da cidade viu que o seu amigo era... O que ele era? Humilde. Ele morava com muito sossego e com poucas coisas na casa. E ele queria mudar a vida do amigo. Então, nós podemos escrever que o rato da cidade ficou com pena do rato do campo. Vamos escrever isso? Então, olha só, vou dar um espaço aqui de novo para continuar aqui, escrever a minha história, o meu segundo parágrafo. Então, eu dou um espacinho e começo o meu segundo parágrafo. O rato da cidade, ele ficou com o quê? Ficou com pena. O rato da cidade ficou com pena. Ficou com dó, né? Ficou com dó, ficou com pena do seu amigo. Amigo. Por que ele ficou com pena do amigo? Porque ele se alimentava apenas de raízes e plantas. Lembra que nós comentamos? Então, vamos colocar uma vírgula aqui para continuar o nosso pensamento da história. Então, olha lá. Vírgula. Pois ele se alimentava se alimentava do que mesmo? Apenas de raízes com Z, não esqueçam, e folhas, né? Apenas de raízes e folhas. Ponto. Porque nós já concluímos o nosso pensamento. Vamos ler como ficou até aqui para nós continuarmos? Olha só. O rato da cidade ficou com pena do seu amigo, pois ele se alimentava apenas de raízes e folhas. E daí o que aconteceu? O rato da cidade pensou em fazer alguma coisa. Vamos escrever essa parte então? Então, para nós termos a ideia de continuidade desse parágrafo, então nós continuamos aqui na mesma linha. Então, vírgula, o convidou para morar com ele na cidade. Podemos escrever assim? Podemos, né? Porque foi isso que ele fez. Então, o convidou
para morar com ele na cidade. Que legal esse amigo. Ponto final. Vocês estão vendo como está ficando bonito o nosso texto quando a gente separa as palavras, quando a gente coloca os pontos certos, a gente consegue entender. No finalzinho nós vamos ler toda essa história e você vai ver como ficou legal. Então, olha só. Até aqui nós terminamos então o desenvolvimento da nossa história. Por quê? Porque o rato da cidade ficou com pena do seu amigo, pois ele se alimentava apenas de raízes e folhas. Então o convidou para morar com ele na cidade. O que aconteceu quando eles chegaram ali na cidade? Vai ser mais uma parte do nosso desenvolvimento que nós vamos fazer mais um parágrafo para entender. O que aconteceu quando eles chegaram lá? Eles foram direto comer, né? Eles foram para aquela mesa farta, para aquela despensa farta, certo? Então vamos colocar isso lá. Então, ele convidou para morar e os dois foram para a cidade. Então, os dois foram, ó, espaço para começar o meu novo parágrafo, certo? Mesmo espaço lá de cima. Os dois foram. Para onde que os dois ratinhos foram? Para a cidade, muito bem. Os dois foram para a cidade. Eles foram para a cidade e assim que eles chegaram lá, então vírgula, assim, opa, não vai caber a palavrinha inteira, então eu vou fazer um tracinho aqui, ó. Assim que eles chegaram lá na cidade, então assim que chegaram, chegaram. Assim que chegaram lá, o que eles fizeram? Eles foram correndo comer. Então vamos lá. Correram comer lá na despensa. Vamos colocar lá na despensa? Comer na despensa. Que é onde nós colocamos as comidas. Então, que tem mais opções. Na despensa. Ai, esses ratos são muito ligeiros. Despensa. Então, eles foram correndo lá comer na despensa. Ponto final. Legal. Vamos ver como é que ficou até aqui? Os dois foram para a cidade. Assim que chegaram lá, correram comer na despensa. Tá ficando legal, né? E depois, o que aconteceu depois disso? Eles ouviram um barulho, lembram? Ouviram um barulho de alguém chegando, de um bichinho chegando. Que bichinho era esse? Vocês lembram que bichinho era? Isso, gato, muito bem.
Então, eles ouviram um barulho. Ouviram um barulho, vou me abaixar para escrever aqui, ó. Eles ouviram um barulho e o que aconteceu? Eles se depararam com o gato. Isso mesmo. E se depararam com o gato. Gá não vai caber aqui. Tô. Muito bem. Aí, muito assustado, o que aconteceu? O rato do campo pegou as suas coisas e foi embora. Vamos escrever isso então no nosso último parágrafo? Então vamos lá. Muito assustado, lá dá um espaço. Muito assustado. O rato do campo correu embora. Isso, e nós terminamos o nosso texto. Olha só! Então, como ficou? Vamos ler juntos? O rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez um rato que morava na cidade e foi visitar o seu amigo que morava no campo. O rato da cidade ficou com pena do seu amigo, pois ele se alimentava apenas de raízes e folhas. Então o convidou para morar com ele na cidade. Os dois foram para a cidade e assim que chegaram lá, correram comer na despensa. Ouviram um barulho e se depararam com o gato. Muito assustado, o rato do campo correu embora. Muito bem, e assim nós terminamos o nosso texto, com todos os espaços e pontos que a Prof. Ana já tinha nos ensinado. Vamos lá, crianças, ver o jogo Quantas Sílabas Tem? Então vamos acompanhar aqui a Prof. Eu vou falar algumas palavras, vocês vão ver as imagens e nós vamos marcar quantas sílabas são. Combinado? Olha só, a palavra palhaço. Estão vendo aqui? Palhaço. Quantas sílabas tem a palavra palhaço? Vamos contar juntos, ó. Palhaço. São 3 sílabas, então aqui nós marcamos 3 bolinhas, olha só. Palhaço. São 3 sílabas. A prof vai escrever aqui a palavra, ó.
E vou mostrar aqui para vocês a palavra palhaço. 3 sílabas. Palhaço. Muito bem, vamos para a próxima palavra. O que é isso? É uma folha. Folha. Quantas sílabas tem, ó? Folha. São 2. Vamos marcar aqui, ó, 2 bolinhas. Folha. Vamos escrever aqui, então, embaixo de palhaço a palavra folha. Folha. Viram só? Folha. Muito bem. Agora nós temos a palavra, a imagem da baleia. Baleia. Olha só. Baleia. São 3 sílabas. Baleia. Vamos escrever? Baleia. Muito bem. Mais uma palavrinha que nós descobrimos. Agora uma palavra mais curta. Com quantas sílabas será? Tem a palavra pente. Pente. São apenas 2 sílabas, então vamos lá riscar as bolinhas. Pente. Olha a palavrinha pente escrita. P, E, N, o T e o E. Pente. Muito bem. E essa palavra com... acredito que essas vocês já sabem, decora a palavra casa. Casa. 2 sílabas também, igual a palavra pente. Casa. Bem fácil de escrever, não é mesmo? Falem para a prof, então. Que letrinha? Isso, sei o A, o S e o A. Casa. Muito bem. E olha só, uma geladeira. Tem aí na sua casa, acredito, não é mesmo? Vamos ver quantas sílabas? Geladeira. 4, olha só. Geladeira. Completamos quase todas as bolinhas. Vamos escrever então? Geladeira. Muito bem. Viram só quantas palavras nós aprendemos hoje? Olha só. Palhaço foi a primeira. Folha. Aí a palavra baleia. A palavra pente, casa e geladeira. Muito bem, pessoal. Então, um beijo bem grande no coração de vocês e até a nossa próxima aula.